Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar fundo num clássico de 1926, O Homem Mais Rico da Babilônia, para entender por que os segredos financeiros de uma civilização de 8.000 anos atrás ainda fazem tanto sentido. Nossa missão aqui é decifrar como princípios tão antigos continuam sendo, sabe, a base do planejamento financeiro hoje. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta, eu acho, começa quando a gente entende que a Babilônia não ficou rica por acaso. Não foi sorte? De jeito nenhum. Eles não acharam ouro no quintal. Era um vale super árido que foi transformado por pura engenhosidade. Os sistemas de irrigação e tudo mais. Exato. A riqueza deles foi construída. E a grande sacada do livro é justamente essa. Ele argumenta que assim como eles construíram a cidade, eles construíram a prosperidade com um sistema de conhecimento. E ele faz isso de um jeito muito simples, com parábolas. Isso. Ele pega ideias que podem ser super complexas e transforma em histórias que, qualquer pessoa consegue entender, não importa de onde ela veio. E acho que é aí que tá o pulo do gato, né? Essa acessibilidade. A gente começa com a história do Bansir, o construtor de carruagens. Um personagem muito fácil de se identificar. Totalmente. Ele é ótimo no que faz, vive na cidade mais rica do mundo, mas a bolsa dele tá sempre vazia. É uma frustração que soa muito, muito familiar. Pois é, e o que me chama a atenção é que a frustração dele e do amigo, o Kobe... O músico? Isso. Não era por falta de trabalho, mas por falta de resultado. Eles eram especialistas em carruagens e música, mas completos amadores em gerenciar o fruto desse trabalho. É o paradoxo do especialista. A virada de chave deles não é decidir trabalhar mais. Não, é decidir aprender. Eles vão procurar o Arcade, o homem mais rico, e admitem a própria ignorância. E isso, nossa, é um passo gigante. Exatamente. E a história do Arcade prova que esse conhecimento não é um dom de nascença, né? De forma alguma. Ele também começou com quase nada, era um escriba. E ele conta como tudo começou. Ele fez um acordo com o agiota muito rico, o Algamish. Um acordo bem justo, aliás. Sim. Trabalhar a noite toda gravando leis em tábuas de argila em troca do segredo para a riqueza. E esse segredo que o Algamish revela é a base de todo o livro e, para ser sincero, de quase toda a educação financeira moderna. Que é, ele diz pro Arcade, uma parte de tudo que você ganha é sua para guardar. Parece tão simples. É quase simplório, mas é uma ideia radical. Antes de pagar qualquer pessoa, você se paga. Ele sugere no mínimo 1/10, 10%. Seu futuro vira o primeiro credor na fila, não o último. Exatamente. E a história dá uma virada muito interessante. Anos depois, Arcade já está riquíssimo e o rei da Babilônia o chama. O rei está preocupado. Sim, porque a cidade é próspera, mas a riqueza está muito concentrada. E o rei transforma o Arcade numa espécie de educador financeiro público. É a primeira iniciativa de educação financeira em massa da história. Pelo menos na ficção. E é aí que o Arcade apresenta os 7 remédios para uma bolsa magra. É um plano de ação mesmo, um guia prático. O primeiro, claro, é esse que ele aprendeu. Comece a encher sua bolsa. Guarde no mínimo 10%. E o segundo é o complemento direto. Controle seus gastos. Faça um orçamento. O que hoje a gente chama de orçamento, né? Diferenciar o que é necessidade do que é desejo. Exato. O livro fala que os nossos gastos necessários sempre crescem para igualar a renda, a menos que a gente resista. É uma observação de milênios sobre o que hoje chamamos de inflação do estilo de vida. Perfeito. O terceiro é multiplique seu ouro, ou seja, invista. E o quarto é o contraponto. Proteja seu tesouro contra perdas. Invista com segurança, busque conselhos. E a lista continua. O sexto é garanta uma renda para o futuro, que é basicamente planejar a aposentadoria. E o sétimo, aumente sua capacidade de ganhar, invista em você. Mas você ia falar do quinto remédio. Ah, sim. O quinto é, para mim, o mais controverso hoje em dia. Tenha sua própria morada. Nossa, você tocou num ponto. Que hoje, né, gera uma discussão enorme. Totalmente. Com o trabalho remoto, o mercado imobiliário superaquecido,
Será que ter a casa própria ainda é um pilar tão universal para a riqueza? Então, para eles a lógica era impecável. Você troca um aluguel infinito por um ativo. E os custos de moradia diminuem com o tempo. Exato. Hoje, a conta é bem mais complexa. Comprar uma casa pode significar imobilizar um capital que renderia mais em outros lugares. E pode te prender a uma cidade, a um emprego. Pois é. Talvez a lição precise ser reinterpretada, sabe? Não é sobre ter a casa própria a qualquer custo. Mas sobre tomar uma decisão consciente. Isso. Uma decisão consciente que faça sentido financeiro a longo prazo. A sabedoria não está na regra em si, mas no princípio por trás dela. Controlar um dos seus maiores custos de vida. Bela análise. Então, esses 7 remédios são tipo mapa geral. Isso. Mas para a parte de investimento, o livro vai mais fundo com as 5 leis do ouro. Que são apresentadas na história do Nomazir, o filho do Árcade. Uma jornada do herói da educação financeira. Totalmente. O pai dá a ele uma bolsa de ouro e uma tábua com as leis para atestar o valor dele no mundo. E as leis são muito diretas. As 3 primeiras são sobre como atrair o ouro. Ele vem para quem poupa, trabalha para quem o investe com sabedoria e se protege com o conselho de especialistas. E as 2 últimas são o manual de como perder tudo. Basicamente, ouro foge de quem investe no que não conhece e de quem busca ganhos impossíveis. E é claro que o Nomacir, como um bom jovem impetuoso, ignora tudo. Claro. Perde uma parte em corrida de cavalos. Buscando o ganho impossível. E o resto investindo com um parceiro sem a menor experiência. Perde tudo. A clássica história do filho do rico que não sabe dar valor ao dinheiro. Mas é aí que a história fica boa. Ele não volta para casa derrotado. Ele se lembra das leis, arruma um trabalho, começa a poupar de novo. E aplica, uma por uma, as leis que ele ignorou. Exato. E reconstrói a fortuna. E essa 5ª lei sobre fugir de ganhos impossíveis é um manual de sobrevivência para a internet de 2025, não é? Com certeza, é o antídoto perfeito para aquele seu primo que não para de falar de uma criptomoeda obscura que vai decolar. Totalmente. Então, as leis do ouro são um GPS para não se perder. Mas, e para quem já está completamente perdido? Afundado em dívidas. Aí entra uma das histórias mais fortes do livro, a do Dabasir, o comerciante de camelos. Essa história é visceral. Muito. Ele vivia de extravagâncias, gastava mais do que ganhava e as dívidas ficaram tão grandes que ele fugiu. E acabou vendido como escravo. Chegou no fundo do poço. E lá no cativeiro ele tem uma epifania. Uma das esposas do mestre dele, a Cira, o confronta com uma pergunta. Você tem a alma de um homem livre ou a alma de um escravo? Nossa, que pergunta! E aquilo o acorda. Ele percebe que seus verdadeiros senhores não eram os captores, mas as dívidas. E que pagar cada centavo era o único jeito de reconquistar a dignidade. É uma virada de chave totalmente psicológica. Completamente. E quando ele consegue voltar para a Babilônia, ele não se esconde. Ele procura os credores. E ele não chega de mãos vazias, pedindo desculpas. Não. Ele chega com um plano, gravado numa tábua de argila. Um plano de uma simplicidade brilhante. O que eu acho genial nesse plano, sabe? Não é só a matemática. É a psicologia por trás. É a psicologia. Ele divide a renda futura em 3 partes. 10% para ele mesmo, 70% para viver com a família e 20% para pagar as dívidas. Ele não está só pagando dívidas. Ao guardar 10% para si, ele está se forçando a construir um futuro, mesmo enquanto lida com o passado. É um antídoto contra o desespero, contra aquela sensação de que todo o seu esforço só serve para tapar buraco. Exatamente. O plano ataca as 3 grandes ansiedades de uma pessoa endividada: o medo do futuro, a pressão do presente e a vergonha do passado. É uma estratégia completa de recuperação, não só financeira, mas emocional. E a frase que define a jornada dele é: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. É a celebração do poder de um plano e da força de vontade para segui-lo. E essa ideia de que a prosperidade vem do esforço, sabe? E não da sorte. Ela reaparece o tempo todo. Reaparecem na história do Charrunada, o homem mais sortudo da Babilônia. Isso. O neto do antigo sócio dele está convencido de que a riqueza do Shahrukh foi um golpe de sorte. Pois é. E o Shahrukh vai, com toda a paciência do mundo, desconstruindo isso.
Ele conta que começou como escravo. Vendido pela própria família. Mas, em vez de se ressentir, ele decidiu que o trabalho seria seu melhor amigo. Não como um fardo, mas como a única ferramenta que ele tinha para mudar a realidade. E ele se dedicou tanto que o mestre notou e o tornou sócio. Essa história hoje é provocadora, né? O trabalho é o melhor amigo. Mas tanta gente se sente esgotada trabalhando sem ver as mesmas oportunidades. É um ponto crucial. Como essa ideia se encaixa hoje? Acho que a lição não é só trabalhe duro, mas trabalhe de forma visível e estratégica. O Charrua não só trabalhava, ele demonstrava valor. Ele criava a própria sorte. Exato. Hoje isso seria não apenas fazer seu trabalho, mas entender o que a liderança valoriza, comunicar seus resultados. A sorte dele foi proatividade disfarçada de trabalho duro, o que nos leva de volta ao tema central. A sabedoria é mais valiosa que o ouro. Com certeza. Sem ela, qualquer sorte se perde. E a história do Rodin, o fabricante de lanças, ilustra isso perfeitamente. Ele ganha 50 peças de ouro do rei e congela de ansiedade. Um dinheiro inesperado pode ser uma fonte de estresse, né? Sim, a família já está na porta dele, o cunhado querendo dinheiro emprestado, a pressão é enorme. Mas o Rodin, em vez de ceder ao impulso, faz a coisa mais inteligente. Procura conselho. Vai falar com Mata-Jon, o AJ, um especialista. E o conselho do Mata-Jon é ouro puro. Melhor um pouco de cautela do que um grande arrependimento. Ele ensina que emprestar dinheiro é um investimento. E exige a mesma diligência. Você precisa avaliar a capacidade de pagamento, a viabilidade do negócio. Emprestar por pena, diz o Mata-Jon, é a receita para perder o dinheiro e o amigo. Essa lição é tão importante. Proteger nosso capital das nossas próprias emoções. E das boas intenções mal planejadas de quem a gente ama. Então, se a gente for destilar a sabedoria da Babilônia nos pilares essenciais. Vamos lá. Primeiro, pague-se primeiro. Guarde no mínimo 1/10. Segundo, viva com menos do que você ganha. Controle os gastos. Terceiro, faça seu dinheiro trabalhar para você, mas com cautela, buscando conselho de quem entende. E, talvez o mais importante, ter determinação para seguir um plano. Exatamente. A mensagem final do livro é de um profundo empoderamento pessoal. Ele não vem de uma fórmula mágica. Não mesmo. Ele oferece um roteiro que é simples, mas que exige disciplina. A riqueza, na visão babilônica, não é um mistério. É o resultado cumulativo de hábitos financeiros sólidos praticados dia após dia. E para refletir, as fontes mencionam uma crítica moderna a essas ideias. A narrativa foca intensamente na diligência e na responsabilidade individual como garantia de riqueza. A questão que fica é, num cenário econômico complexo como o de hoje, até que ponto a aplicação rigorosa desses princípios pessoais é suficiente para superar as barreiras e as desigualdades sistêmicas que influenciam a distribuição de riqueza?